Quando você está diante de um paciente, principalmente aquele com queixa estética, você sabe realmente avaliar o sorriso dele? Você tem um checklist para te ajudar, te orientar a entender qual é o problema, quais são os problemas e eventualmente propor uma solução? Nesse vídeo eu quero te ajudar a ampliar a sua visão estética, te mostrando quais são os 10 mandamentos da estética do sorriso, baseados num artigo de um grande ortodontista, professor da Universidade Federal da Bahia, o André Machado. O artigo foi publicado numa revista de ortodontia, mas apesar de ter sido escrito dentro do contexto da orto, o que você vai ver aqui são elementos e conceitos que são universais da estética e que, portanto, podem e devem ser aplicados em qualquer especialidade que trabalhe diretamente com a estética. Na descrição desse vídeo, logo aqui abaixo, tem um PDF que eu fiz com um resumo desses 10 mandamentos. É como um checklist que você pode baixar e até imprimir se quiser, e vai te ajudar a ampliar o seu arsenal diagnóstico e, consequentemente, te ajudar no planejamento dos seus casos. E esse PDF está por um preço imperdível. Sabe quanto que ele custa? Apenas o seu like nesse vídeo. E se você achar por bem, considere também se inscrever no canal, porque isso ajuda o nosso conteúdo a ser divulgado para mais pessoas. Primeiro mandamento, o arco do sorriso. O que é isso? Idealmente, a linha que passa pela borda incisal dos dentes antero-superiores deve acompanhar o formato, a curvatura do lábio inferior. Se esse contorno incisal não acompanha o formato do lábio inferior, então nós temos um potencial desse sorriso ser desagradável aos olhos do observador, tanto um leigo como um dentista. Se essa linha incisal for muito plana, nós chamamos de um arco reto, e se ela for o oposto da curvatura do lábio inferior, nós chamamos de sorriso invertido. Na situação ideal que eu disse, com esse contorno arqueado, nós temos uma sensação de um sorriso mais jovem. Quando a linha é reta e o arco, portanto o arco é reto, temos uma sensação de mais envelhecimento, e quando o sorriso invertido passa uma ideia de uma desarmonia e é, na maioria das vezes, percebido como um sorriso não agradável. O André Machado fala no artigo que esse contorno arqueado dos incisivos superiores é considerado o fator isolado mais importante da estética do sorriso. Agora, perceba que o arco do sorriso está diretamente relacionado com a posição vertical dos incisivos centrais superiores. E, portanto, aqui vem uma regrinha básica. Para que um sorriso esteja dentro do espectro da agradabilidade, é preciso que exista um degrau incisal entre os centrais e os laterais. E, idealmente, esse degrau deve ser, no gênero feminino, de 1 milímetro a 1,5 milímetro e no gênero masculino, de 0,5 milímetro a 1 milímetro. Isso garante um conceito que é chamado de dominância dos centrais. Isso tudo pode nortear o seu planejamento, seja em ortodontia, dentística e prótese. É claro que quando você planeja um aumento incisal dos centrais superiores, você tem que checar a oclusão. A função mandibular nunca pode ser prejudicada em função da estética. A extrusão dos incisivos superiores, seja ela real, através de movimentação ortodôntica, ou uma extrusão aparente por acréscimo, por aumento da borda incisal, pode influenciar na guia anterior. Você não pode causar uma sobremordida e interferências oclusais. A oclusão é que deve ditar a estética e não o contrário. Segundo mandamento, proporção e simetria dos incisivos centrais superiores. Veja que são duas coisas diferentes, proporção e simetria. Sobre proporção, tem um vídeo aqui no canal que eu falo somente sobre isso. Depois você confere lá. Mas que proporção é essa? É a proporção largura-altura do incisivo central superior. Então é uma proporção intradente. Eu estou avaliando apenas o incisivo central. E essa proporção é obtida simplesmente dividindo a sua largura pela altura. Por exemplo, imagine um incisivo central com 7,5 milímetros de largura e 10 milímetros de altura. Dividindo-se 7,5 por 10, nós temos 0,75 ou 75%. As proporções largura-altura consideradas mais estéticas são aquelas que se situam dentro de uma faixa que vai de 75% a 85%. Existem várias situações nas quais você pode aplicar esse conhecimento. Vou te dar um exemplo bem simples, que é o planejamento de um fechamento de diastema. Fechar um diastema entre dois incisivos centrais é o mesmo que aumentar a largura deles. Às vezes, ao fechar um diastema, você tem que lançar mão também de um aumento da borda incisal para que não altere de forma negativa a proporção largura-altura do incisivo central. Mas lembre-se do cuidado de checar a oclusão. Você tem que avaliar se você pode realizar o aumento incisal. Seguindo ainda com o segundo mandamento, ele fala da simetria dos centrais. Idealmente ou teoricamente, todos os dentes homólogos deveriam ser idênticos uns aos outros, apenas o formato espelhado, né? O direito e o esquerdo. Isso teoricamente, idealmente, porque muitas vezes isso não acontece na prática. Mas uma coisa é fato. Quanto mais próximos da linha média, maior deveria ser a simetria dos dentes para não causar uma sensação antiestética. E quanto mais distantes da linha média os dentes homólogos estão, como os laterais, os caninos e assim por diante, mais leves as simetrias são aceitáveis, elas passam despercebidas.
é muito mais provável de você ou seu paciente perceber uma discrepância tão pequena quanto meio milímetro ou até menos na altura dos dois incisivos centrais do que perceber se essa discrepância tivesse nos caninos. Terceiro mandamento, proporção entre os dentes antero-superiores. Eu acabei de falar da proporção intradente, considerando apenas o central. O terceiro mandamento se refere a uma proporção interdente, ou seja, de um dente em relação ao outro. E o artigo cita a proporção áurea. Eu quero que você entenda uma coisa. Numa vista frontal, você enxerga 100% do incisivo central. Você enxerga a largura real de um dente numa visão frontal apenas para o central. Para os demais dentes, você enxerga uma largura aparente. Então, o que a proporção áurea aplicada à odontologia estética estabelece é que numa visão frontal, o incisivo lateral deveria ter a sua largura, que é aparente, mas ele deveria ter a sua largura 62% da largura do incisivo central e que o canino deveria ter a sua largura igual a 62% do incisivo lateral. Existem vários trabalhos que questionaram, não só questionaram, mas também refutaram a aplicabilidade da proporção áurea na estética dental. Mas também existem vários trabalhos que confirmam isso. Existem softwares de planejamento estético que utilizam a proporção áurea como uma ferramenta para a construção de um sorriso. O André Machado, nesse artigo dos 10 mandamentos, ele cita um outro artigo que orienta os clínicos a terem cautela no momento de planejar os seus casos baseados na proporção áurea, porque ela não deve ser encarada como um padrão a ser buscado. E realmente, como eu disse, vários autores já questionaram isso e argumentam que quando você aplica a regra da proporção áurea na dentição anterior, você acaba tendo laterais muito estreitos e caninos também pouco visíveis numa visão frontal. Eu vou te mostrar um trabalho aqui que é um clássico de 1994. O André Machado não citou esse artigo, esse aqui é como se fosse um bônus, e os autores fizeram várias medições de largura e altura dos dentes anteriores. E a partir dessas medidas eles estabeleceram várias proporções de largura e altura entre os dentes. Mas eles não avaliaram em perspectiva, eles avaliaram a largura real dos dentes, tá? E os dados que eles obtiveram foram os seguintes: os laterais têm aproximadamente 78% da largura dos centrais e a largura do canino é aproximadamente 90% da largura do incisivo central. Em relação ao comprimento, os centrais e os caninos são parecidos e ambos são aproximadamente 20% mais longos, mais compridos do que os incisivos laterais. E ainda o artigo disse que os homens tendem a ter dentes mais largos do que as mulheres. Agora vamos ao quarto mandamento, que é a presença de espaços antero-superiores ou simplesmente diastemas. A primeira pergunta para entender esse mandamento, que o próprio André Machado traz no artigo, é a seguinte: diastemas na região estética são antiestéticos ou não? E ele cita um artigo que diz que diastemas de até 2 milímetros não são considerados antiestéticos. Tudo bem que você deve conhecer alguma pessoa, pode ser até seu paciente, eu tenho um paciente assim que tem diastema entre os dois incisivos centrais e não se incomoda, não quer fechar. Mas, de uma forma geral, diastemas, principalmente entre os dois incisivos centrais superiores, são considerados sim antiestéticos. E o André é categórico nesse quarto mandamento. Ele diz que, apesar da estética ter um componente subjetivo, ele sugere fechar todos os diastemas na região antero-superior com movimentação ortodôntica ou através de acréscimo de material. Para ele não há dúvida em relação a isso. A dúvida que existe, e ele traz essa discussão no artigo, é se pequenos diastemas nos laterais, tanto mesialmente ou distalmente aos laterais, seriam mais tolerados e passariam despercebidos aos olhos do leigo. Ele mesmo conduziu uma pesquisa nesse sentido e observou que quanto mais próximo da linha média e quanto maior o diastema, mais eles eram considerados naturalmente antiestéticos, e que somente diastemas de meio milímetro localizados na distal dos laterais passava despercebido pelos leigos. Então ele finaliza esse quarto mandamento dizendo que se algum espaço remanescente for deixado após um tratamento ortodôntico, que esse espaço deveria ser a distal dos laterais. Quinto mandamento, design gengival. Quando se fala em altura de margem gengival, nós temos classicamente estabelecido o seguinte: a margem gengival dos centrais deveria estar no mesmo nível dos caninos, ou aproximadamente no mesmo nível, e a dos laterais um pouco abaixo. O André Machado, nesse quinto mandamento, ele argumenta que, num caso em que o comprimento do central seja igual a do canino, se você seguir essa regra à risca, você provavelmente vai levar o caso a ter uma borda do central no mesmo nível da borda do canino, o que vai perder aquele contorno arqueado tão importante para garantir a dominância do incisivo central. Então, para uma situação como essa, ele sugere um design gengival modificado, no qual a margem dos centrais e laterais ficariam aproximadamente no mesmo nível e ambas ligeiramente abaixo da margem gengival dos caninos. E ele segue dizendo sobre a simetria da margem gengival entre dentes homólogos na zona estética.
No segundo mandamento, nós conversamos sobre a simetria entre dentes, mas será que a simetria gengival também causa uma estranheza aos olhos do observador? Existe um limite aceitável para isso? O André aqui cita a literatura e diz que existe um limite de 1,5 mm, no máximo 2 mm, de discrepância de margem, na qual ainda não seria percebido como antiestético, mas acima disso sim. Ele mesmo conduziu uma pesquisa semelhante e encontrou esse mesmo limite. A partir de 2 mm, ou seja, mais de 2 mm de discrepância, aí sim era visto como antiestético e principalmente naqueles sorrisos que expõem muito a gengiva, essa situação deveria ser resolvida. Veja um caso que ele mostra de um sorriso gengival com a simetria da margem entre os centrais, que requer correção, e outro caso também com uma pequena simetria, mas sem exposição gengival e, portanto, sem necessidade de intervenção. Sexto mandamento, exposição gengival. Em 1984 foi publicado esse trabalho clássico que estabeleceu o seguinte. Ele, na verdade, classificou os sorrisos de acordo com o grau de exposição de dente e gengiva. A partir desse estudo surgiram os termos sorriso alto, que expõe toda a coroa dentária e mais uma faixa de tecido mole, sorriso médio, que mostra de 75% a 100% dos incisivos centrais e apenas uma pequena parte da gengiva, basicamente a papila interdental, e um sorriso baixo, que expõe menos de 75% da coroa dos incisivos centrais. E nesse último caso não expõe nada ou quase nada de tecido mole. E aí muitos acreditam que expor qualquer quantidade de gengiva é antiestético e na verdade não é. Ao contrário, expor mais incisivos e uma pequena faixa de gengiva dá um ar de maior jovialidade ao sorriso. O André Machado, nesse artigo, ele considera um limite máximo de exposição de 3 mm de gengiva e a partir disso é que os sorrisos seriam considerados antiestéticos. Até o limite de 3 mm, sorrisos considerados totalmente aceitáveis. Então, o sexto mandamento sugere que o sorriso mais estético é o sorriso alto, mas dentro desse limite dos 3 mm. Em segundo lugar, viria o sorriso médio e, por último, o sorriso baixo. Só lembrando que essa avaliação tem que ser feita com o paciente com um sorriso amplo, um sorriso aberto, do inglês se chama open smile, e normalmente se obtém isso através de um sorriso espontâneo do paciente. No artigo ele mostrou esse caso de uma paciente com um sorriso gengival, um sorriso bem alto. O tratamento envolveu ortodontia e logo na sequência cirurgia periodontal e facetas anteriores. E além disso, o caso foi encaminhado posteriormente para aplicação de toxina botulínica para minimizar a exposição gengival. Veja nessa foto final do caso que, apesar de se tratar de uma situação de um sorriso gengival, o primeiro mandamento da estética do sorriso foi cumprido com a formação do arco do sorriso congruente com o desenho do lábio inferior. E o desenho gengival foi aquele desenho modificado que o André sugeriu no quinto mandamento. Agora o sétimo mandamento, corredor bucal. Corredor bucal é o espaço que existe bilateralmente entre a superfície vestibular dos dentes superiores e a comissura labial durante o sorriso. E aqui nós podemos também estabelecer 3 categorias. Um corredor bucal amplo, normalmente associado a um arco dental estreito, corredor bucal intermediário com um pequeno espaço lateral e corredor bucal inexistente, quando o arco dental superior é muito amplo e você não enxerga espaço algum entre os dentes e a comissura labial. Corredor bucal considerado mais estético é o intermediário e o mais antiestético é o corredor amplo. Apesar disso, o corredor bucal não é dos aspectos mais críticos na estética do sorriso. Outros fatores que nós vimos anteriormente impactam mais na percepção em relação à agradabilidade do sorriso. De toda forma, um corredor bucal amplo, decorrente de uma deficiência transversal, é frequentemente resolvido pela ortodontia com expansão rápida da maxila e ou expansão dentária, ou seja, expansão dentoalveolar. Oitavo mandamento, linha média e angulação dental. O desvio da linha média raramente é percebido pelos leigos, mesmo quando ele é grande, 3, 4 milímetros. Haja vista um famoso, que é considerado um galã, e as mulheres, pelo menos as que não são dentistas, não costumam apontar isso como um problema. Mas, por outro lado, a angulação do plano oclusal, ou de um dente ou de vários dentes, esse sim causa um impacto negativo mais facilmente percebido pelo leigo. A literatura costuma apontar que a partir de 2 milímetros de angulação, isso já é considerado antiestético e que, portanto, necessitaria de tratamento. Enquanto a literatura estabelece um limite de 3, 4 milímetros para o desvio de linha média e de 2 milímetros para a angulação incisal, a partir desses números, aí sim o sorriso seria considerado desagradável e necessitaria de tratamento, o André Machado, nesse oitavo mandamento, sugere que desvios de linha média maiores do que 2 milímetros devem ser corrigidos e qualquer desvio da linha da angulação incisal
deveria já sofrer intervenção. Ele mostrou esse caso de um paciente com a zona estética angulada e também desvio da linha média, quebrando vários mandamentos da estética do sorriso. Em a foto depois do tratamento ortodôntico, foi utilizado o mini implante, o caso foi solucionado, sendo que a correção da angulação foi mais importante do que a correção da linha média. 9º mandamento, cor dos dentes e anatomia dental. Como eu disse, esse artigo foi escrito do ponto de vista da ortodontia, mas não impede de você, se não faz orto, de aprender muito, principalmente a partir de um dentista tão experiente como o André Machado. Nesse 9º mandamento, ele se refere a procedimentos que são realizados durante a fase de finalização ortodôntica. E esses procedimentos são clareamento, ajustes dos contatos e reanatomização das bordas incisais na zona estética. Bom, o clareamento, ainda que não seja obrigatório, logicamente, é um procedimento desejado por muitos pacientes que terminam a ortodontia. Esses pacientes muitas vezes tinham uma queixa estética inicial, dentes desalinhados, e o clareamento vem para iluminar o sorriso como se fosse a cereja do bolo do tratamento. Mas antes mesmo de terminar a ortodontia e tratando-se da zona estética, o André chama atenção para algumas coisas importantes. Olha o caso que ele mostrou, paciente ainda com os brackets e a presença de black space entre os 4 incisivos. Essa falta de preenchimento da papila, ocasionando esse triângulo negro, é frequentemente observado naqueles dentes mais triangulares que acabam estabelecendo um contato proximal muito deslocado para a incisal. Se você tem mais de 5 milímetros de distância da crista óssea até o ponto de contato, dificilmente a papila vai preencher esse espaço interdental. Então, nesse caso, a dentística pode fazer o fechamento dos black spaces com resina composta, mas como o paciente ainda está em tratamento ortodôntico, uma manobra possível é desgaste interproximal, vai realmente abrir um diastema, mas depois dos dentes se aproximarem, esse contato proximal será restabelecido mais cervicalmente e isso favorece o preenchimento da papila, fechando ou minimizando o black space. Então é isso que ele chama de ajuste dos contatos. E o terceiro procedimento que ele cita nesse mandamento é a reanatomização das bordas incisais, quando necessário, lógico, para garantir uma simetria e melhorar as ameias incisais. E por fim, o 10º mandamento, volume labial. Nesse último mandamento, o André fala que os lábios são a moldura do sorriso e que o padrão atual de beleza são lábios mais volumosos, dentes superiores com maior quantidade de exposição, como foi discutido lá no 5º mandamento. E duas das principais formas de aumentar o volume labial são movimentação ortodôntica e o uso de preenchedores. Em relação à movimentação ortodôntica, ele mostrou esse caso que o paciente tinha sobremordida, dentes anteriores retroinclinados e após o tratamento ortodôntico com a vestibularização dos dentes, aumentou-se o suporte labial. Veja nas fotos do artigo, no início do tratamento, o paciente com os lábios muito finos e depois uma melhora desse aspecto após a movimentação ortodôntica. E isso deu um ar de maior jovialidade para o paciente. Por isso que toda vez que um planejamento de retração dos dentes anteriores é feito, o ortodontista tem que se atentar para o fato de que isso pode causar um aspecto negativo na estética pela redução do volume aparente dos lábios. Claro que isso depende da quantidade de retração, do biotipo facial do paciente, do volume do tônus labial, mas são coisas que devem ser observadas pelo ortodontista durante o planejamento. Esse é um outro caso mostrado no artigo em que a paciente tinha um apinhamento moderado e após a finalização do tratamento ortodôntico ela foi encaminhada para uma dermatologista para aumentar o volume do lábio, que foi preenchido com ácido hialurônico de modo a cumprir, então, o 10º mandamento da estética do sorriso. Nas considerações finais, o André diz que os 10 mandamentos são um ponto de partida para orientar o clínico de modo que ele possa maximizar os seus resultados estéticos. Ele diz ainda que de tudo que foi falado, uma atenção especial deve ser dada aos 4 primeiros mandamentos, porque eles estão associados com a dominância dos incisivos centrais no sorriso. O André tem um mantra que virou uma hashtag, ou uma hashtag que virou um mantra, eu não sei, mas que é foco no central, porque os incisivos centrais são os verdadeiros protagonistas do sorriso. Eu fico por aqui, não se esqueça de curtir o vídeo, baixe o resumo dos 10 mandamentos que está logo aqui abaixo na descrição e eu te vejo numa próxima oportunidade.